Bom, gente, hoje o assunto é sobre depreciação. O que é depreciação? Como calcular a depreciação? E será que tem uma estratégia para ter um ganho com a depreciação? Eu vou esclarecer nesse vídeo para vocês. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Chapada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 3 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, muitas pessoas falam sobre a depreciação. Principalmente no início do meu canal, o pessoal falava muito: ah, você mostra ganho, mas não coloca depreciação, mas não coloca isso, mas não coloca aquilo. É justamente por isso que todo fechamento eu falo para vocês. Vocês que acompanham o canal há mais tempo já devem estar até enjoados de escutar que o meu fechamento é um fechamento diário de ganhos. Então eu coloco só o custo do dia. Qual é o custo do dia? Qual é o custo diário? É sempre o custo de combustível e o custo de pedágio quando a gente passa por rodovias. Os demais custos não é um custo diário, ele é dividido ao longo do decorrer de um tempo, seja ele semanal, mensal, anual, que seja, Cada custo é um tipo de período diferente que a gente pode sim calcular para o período que a gente quiser. Por que eu não coloco depreciação no meu custo lá no fechamento do mês? Porque eu trato ele de uma forma diferente. Eu tenho uma estratégia para eu, no final das contas, não perder com a depreciação. Essa vai ser a dica final do meu vídeo, a minha estratégia, beleza? Primeiro vamos entender o que é depreciação. Depreciação nada mais é do que desvalorização. Desvalorização de um bem no decorrer de um tempo, de acordo com a sua utilização. Essa é a definição da depreciação. Porém, vamos falar em específico a depreciação de veículos. No caso da depreciação de veículos, nós temos a depreciação contábil ou fiscal e existe a depreciação gerencial. Eu vou explicar essas duas formas. A depreciação fiscal contábil, ela existe uma tabela. É uma tabela que não é definida por mim, por você, por ninguém. Essa tabela é do governo. E no caso de veículos, a depreciação é de 5 anos. Ou seja, o valor do seu carro ele vai ter 5 anos para zerar. Ou seja, em 5 anos seu carro não vai valer nada. Isso nas questões fiscais, beleza? Então como que você faz esse cálculo? Você pega o valor do carro que você comprou e divide ele em 5 anos, divide por 60 meses e você vai saber a depreciação do seu veículo, beleza? Não vamos aprofundar, se você tiver mais interesse em saber nessa questão fiscal, é só você pesquisar que tem bastante conteúdo na internet, beleza? Então vamos lá para a depreciação gerencial. Então no caso da depreciação gerencial é o mais comum que a gente vê no mercado. Então vamos tentar entender como que é e o que é essa depreciação gerencial. Depreciação gerencial é aquela depreciação, no caso do veículo, no decorrer de um tempo ela vai se desvalorizando de acordo com a sua utilização. Uns vão se desvalorizar mais, outros menos, porque depende de como você vai utilizar o seu carro, como vai estar o estado no momento que você fazer a venda. Então aí será feito o cálculo da depreciação. No caso da depreciação gerencial não existe uma tabela fixa, igual para todos os casos. Vai depender do valor que você vai vender o seu carro. Como assim? Vamos supor, você compra o carro, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor, você compra um carro de 50 mil, que foi o meu caso, 50 mil. E quanto tempo você vai ficar com esse carro? 4 anos. Vamos colocar 4 anos, que geralmente um financiamento é 48 meses, então vou colocar 4 anos. No final de 4 anos, se você pagar tudo certinho, você vai terminar de pagar o seu carro, certo? Então são 48 meses. Quando você terminar de pagar o seu carro não vai valer mais 50 mil. Vamos supor que ele vai valer 30 mil. Vou dar um exemplo, tá, gente? Porque não existe um valor certo.
Vai depender de quanto você vai vender. Isso se você vender depois de 48 meses. Então vamos supor que você vendeu o carro por 30 mil. Ou seja, sobrou ainda aquele valor que nós chamamos de valor residual. Esse valor residual não entra na conta da depreciação. Vamos lá. Então seu carro valia 50 mil e agora vale 30. Quanto que você perdeu? 20 mil. Então a sua depreciação em 48 meses foi de 20 mil. Você divide por 48 meses, que é o período, né, dessa desvalorização de 20 mil, porque o seu carro está valendo 30, então desvalorizou 20. Você divide por 48 meses, ou seja, a sua depreciação mensal é de R$ 416,66. Beleza? Essa é a conta, porque a depreciação também é um custo. Ah, mas Java, por que você não coloca a depreciação no seu custo? Porque eu tenho uma outra estratégia. Eu não estou fazendo essa conta de 4 anos. Eu estou fazendo a conta de 2 anos. Sabe por quê? Porque agora vamos lá para a minha estratégia para eu poder ganhar com a depreciação. Ganhar assim, entre aspas, né? Eu comprei esse carro por 50 mil. Claro, daqui a 2 anos ele não vai... a minha conta é de 2 anos, tá, gente? Só para esclarecer. Daqui a 2 anos, esse carro não vai valer mais 50 mil. Ele vai valer menos. Beleza. Que seja 35 mil, 40 mil, que seja. Mas é 2 anos, beleza? Então, ele vai estar valendo um X valor, que eu só vou saber quando eu vender ele. Trocar por outro carro e dar ele como entrada. Aí vai definir um valor como foi definido lá no meu HB20. Então, o que acontece? A depreciação aqui, nessa conta de 50 mil, foi R$ 416, certo? R$ 416. Então, eu não coloco esse custo como depreciação. Por quê? Ele é um custo? É. Mas como que eu vou pagar essa depreciação? Não tem como pagar. Como que eu vou pagar essa depreciação de R$ 416? Porque é um custo. Eu pago a última prestação do carro ganhando o desconto. Então, a minha depreciação está na última parcela. O que eu faço? Em vez de eu fazer essa conta, eu pego a última parcela e eu vou pagando ela. Então, em vez de 48 meses, eu vou quitar o meu carro em 24 meses. Ou seja, o meu planejamento é para trocar o carro depois de 2 anos. Porque em 2 anos, a desvalorização vai ser menor do que em 4 anos. Em 2 anos, ele vai ter uma desvalorização. Só que do terceiro e quarto ano, a desvalorização vai ser maior do que nesses 2 primeiros anos. Então, se você ficar 48 meses com o carro, você vai perder muito mais do que se você ficar só com 2 anos. Vai estar muito mais rodado o carro, vai estar muito mais desgastado as peças do carro, a lataria do carro, os bancos, tudo. Então, a minha estratégia é, eu pego esses R$ 416 e jogo para a última parcela. Mas não é só R$ 416, né? Ele começou com 400 e pouco e agora já está em R$ 600. Por quê? Porque a cada tempo que vai passando, você não vai pagar mais a 48ª parcela. Você vai pagar depois a 47ª, 46ª e assim vai. Então, cada vez mais o desconto vai ser um pouco menor. Nunca vai ser o mesmo valor. Então a depreciação, a minha estratégia da depreciação é essa. Não adianta só ficar falando, você não coloca depreciação no custo. Tá aqui, ó, tá revelado. A minha depreciação está na última parcela. Então, com essa estratégia aqui que eu quero fazer, no final, quando eu trocar o carro, eu vou voltar e vou falar sobre a depreciação. E eu vou mostrar o resultado. Por quê? Porque eu dei o HB20 de entrada, quando eu comprei o meu carro atual, que é um New Fiesta sedã automático. Quando eu falo automático, entenda que é automatizado, beleza? Então eu comprei, né, esse carro e dei o HB20 de entrada e dei mais um valor. Somando esses 2 valores, eu tenho lá um X valor de entrada. Então quando eu trocar o carro, eu tenho que pegar mais do que esse valor de entrada, para que aí eu possa de repente pegar um carro melhor do que esse. E assim sucessivamente eu possa pegar carros melhores e melhores e cada vez melhores. Não se iluda com o carro, porque o carro é um material de trabalho. Para nós, motoristas de aplicativo, o carro ele não é um bem de consumo. Ele é um bem de trabalho. Ele passa a ser um ativo para a sua empresa chamado aplicativo. Para quem considera o aplicativo como uma empresa, é exatamente isso. É um bem que vai gerar renda. É dessa forma que eu faço
para que quando eu venha a pegar o outro carro, essa entrada que eu venha dar para o próximo carro seja maior, uma entrada maior do que aquela entrada que eu dei com o HB20. Então, assim sucessivamente a gente consegue evoluir e aumentar o nosso patrimônio, porque eu entendo que o meu patrimônio, quando eu terminar de pagar o carro, não vai ser 50 mil, apesar de ter pagado mais de 50 mil, porque a gente paga os juros. Mas o meu bem, né, que é aquele dinheiro suado, trabalhado, juntado para comprar o carro, ele tem que ser maior do que o valor que eu dei de entrada, porque ali sim é o meu valor de investimento. Esse valor de investimento, ele nunca pode ser menor, ele não pode se desvalorizar, ele sempre tem que ser maior. Quando eu dei um Prisma antigo que eu tinha para comprar o HB20 lá atrás, quando eu comecei o aplicativo, o meu Prisma antigo, ele valia 13 mil. Quer dizer, eu peguei 13 mil de entrada. Quando eu fui pegar o New Fiesta, eu dei de entrada nesse New Fiesta com HB20, foi 16 mil. Por quê? Porque o HB20 eu não tinha terminado de quitar, senão ele daria muito mais. Então, de 13 mil, passou para 16 mil. Só que os 16 mil eu coloquei mais um dinheirinho lá, então deu mais de 20 mil. Então, esses 20 e pouquinhos mil que eu dei de entrada no meu New Fiesta, é o meu valor de bem, que é aquele que eu considero meu mesmo. Os 50 mil não, é ilusão. Você está pagando para ter o carro e você vai estar também, ao mesmo tempo que você está pagando para ter o carro e pagando juros, ele está desvalorizando. Então, é dessa forma que eu estou trabalhando com a depreciação. Então, essa é a minha estratégia para não perder com a depreciação e sim ganhar. Por quê? Porque eu pago mais do que a depreciação. Eu sempre vou pagando mais que a depreciação, ou seja, vou quitar o carro mais rápido que o previsto, ele vai desvalorizar, vai, mas não tanto, e aí eu consigo no próximo carro pegar uma entrada bem maior e de repente também trabalhar com juros menor ou pegar um carro melhor do que eu já tenho. Beleza? Essa foi a dica, espero que vocês tenham gostado. Essa é a forma que eu trabalho com a depreciação. Se você gostou do vídeo, já sabe, não se esqueça, deixa o seu like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante e divulgue para mais pessoas. E se você puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, mais uma vez, muito obrigado. Para você que está em casa, um ótimo descanso para você juntamente com a sua família. E para você que está na rua, na luta, no trabalho do seu dia a dia, que você tenha um ótimo dia de trabalho com muitas viagens abençoadas e um ótimo ganho no final do seu dia, chegando em casa com saúde, segurança, alegria e, claro, sempre com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelente viagem e ganho para todos e até o próximo vídeo!